Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Rafael do Física Sem Educação. E o assunto da aula de hoje é a conservação da energia mecânica. Antes da gente entrar propriamente dito nessa conservação, a gente tem que trabalhar e tratar de dois tipos de forças. Existem dois tipos, as forças conservativas e as forças dissipativas. Dissipar, a palavra dissipar já fala de quê? De perda, né? A gente já lembra de perda, de perder. Então, toda força que for dissipativa, ela vai, ao longo da atuação, né, da existência dela sobre um corpo, a ação dela sobre um corpo, ela vai perder ou dissipar o quê? Energia. Então, toda força que age sobre o corpo e aquele corpo, de certa forma, aquele sistema, ele dissipa energia, eu vou chamar aquela força de força dissipativa. E ao contrário, aqueles que mantêm a conservação da energia, eu vou chamar elas de forças conservativas. Então, professor, me dá um exemplo dessas forças. As forças dissipativas, um exemplo dela é o atrito. Ao longo do carro, vamos pensar um carro freando. Quando o carro freando, o pneu ali ele tem atrito, né, com o chão. E aquele atrito, a energia que aquele carro tem, né, cinética ali, ele vai ser transformado em energia o quê? Térmica, energia sonora, a gente sempre ouve um barulho quando o carro freia, justamente porque perda da energia, ou seja, a energia está sendo dissipada para outras formas. E um exemplo de força conservativa são todas aquelas associadas a energias potenciais, como por exemplo uma força elástica. Uma força elástica, ela não há perda, a energia inicial ela se mantém da mesma forma final. Então a palavra conservativa aí já dá uma dica. Quando a gente vai falar lá de conservação da energia mecânica, a palavra conservação, ela vai subentender que algo vai começar e algo vai terminar da mesma forma. A gente de vez em quando faz a brincadeira com alguém e fala assim, ó, aquela pessoa muito conservada. Significa o quê? Que aquela pessoa passou o tempo e a aparência dela se manteve. Então ela é conservada. Também a gente come alguns alimentos que a gente fala que são alimentos de conserva. Por quê? O tempo passa e ele não se deteriora, ele continua conservado, ele se mantém. Então, pessoal, quando eu falar de conservação da energia mecânica, o primeiro ponto aí que a gente tem que destacar é o quê? A energia que vai começar, vai terminar ao longo do meu fenômeno. E eu só consigo ter a conservação da energia mecânica em sistemas conservativos. E o que são sistemas conservativos? Sistemas que as forças que atuam sobre ele são forças conservativas, ou seja, não tem energia sendo dissipada. Observe aí que é todo um raciocínio que uma coisa liga a outra. Mas vamos lá. Dentro da conservação da energia mecânica, eu já falei que a conservação, ou seja, a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final. Beleza. A energia mecânica, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser energia potencial e energia cinética. Como assim, professor? Vai aparecer, ó, energia mecânica é a soma da energia potencial mais a energia cinética. E agora, então, nós vamos descrever cada uma dessas energias. A energia potencial pode ser potencial gravitacional e pode ser potencial elástica. A potencial, e pode ser potencial elétrica? Não, porque eu estou trabalhando de sistemas mecânicos, não estou trabalhando de sistema elétrico. Então, só vai ter duas, potencial gravitacional e potencial elástica. A potencial gravitacional, ela já está associada à gravidade. Então, a energia potencial gravitacional, ela vai ter relação direta com três coisas. A primeira é a aceleração da gravidade, ou seja, dependendo do meu planeta, do lugar onde eu estiver, a energia potencial vai ser diferente. Outro termo que vai aparecer aí vai ser a massa. Quanto mais pesado, entre aspas, né, o meu corpo, quanto mais massivo o meu corpo, maior vai ser a energia
potencial gravitacional, que está associada justamente à força gravitacional, né? Que é essa força que puxa o objeto, né, de uma altura, de uma distância para o solo, né? E também está associada à altura. Quanto maior a altura, maior o potencial para que aquela força puxe, né? Quanto mais alto, maior a queda, não tem aquele ditado? É exatamente isso. Quanto mais alto, maior o potencial para aquela energia transformar em outra energia. Qual energia que vai transformar? Energia cinética, nós vamos ver agora. O outro tipo de energia potencial é a potencial elástica. A potencial elástica está associada ao quê? Está associada sempre a uma mola, ou algo desse tipo. Ou seja, ela está associada a um K. Quem é esse K aí? Esse K é uma constante elástica. Dependendo do material, eu vou ter um K diferente. Existem molas que são mais fortes e molas mais devagar. Elásticos também, né? São mais fortes e outros que são mais fracos. A resistência do material que vai dar essa elasticidade. E ela também vai estar associada à distância. Pense numa mola. Se eu puxar uma mola muito maior, vai ser o meu potencial para gerar movimento. Se eu puxar só um pouquinho, ela vai se mexer só um pouquinho. Então, quanto maior o X ali, ó, quanto maior a distância, ou quanto maior o esticamento daquela mola, maior vai ser a minha energia potencial elástica. E a energia cinética? A energia cinética, o nome cinética, está associado ao movimento. Então, quanto mais movimento o meu corpo tiver, associado principalmente ao termo lá, ó, de velocidade. A massa também, justamente pela primeira lei de Newton, vamos lembrar lá atrás, inércia, certo? Então, também está associada à massa. Justamente porque, dependendo da massa do objeto, aquele objeto ele vai se movimentar mais facilmente ou menos facilmente, né? Então, ou vai se movimentar mais facilmente ou vai se movimentar menos. Então, a energia cinética está associada principalmente à velocidade. Aí, professor, o senhor falou que energia mecânica é energia cinética mais a energia potencial. Exatamente. Ela pode, no mesmo sistema, ter potencial gravitacional e elástica, tá? Pode associar as duas, vai ficar cinética, potencial gravitacional, potencial elástico. Ou, às vezes, o sistema vai ter um só. E o que vai acontecer ao longo do meu sistema? Eu vou ter um ponto inicial, e nesse ponto inicial ele vai ter uma dessas energias. Com o passar do tempo, ele vai transformando uma energia na outra. Pode transformar em energia sonora? Não, eu estou trabalhando no sistema conservativo. É justamente a conservação da energia mecânica. Então, ele vai só se transformar entre essas três energias. Então, vai ser justamente um equilíbrio, uma balança. Quando um aumentar, o outro tem que diminuir. E quando o outro de cá aumentar, esse daqui tem que diminuir. Energia cinética aumentou, energia potencial diminuiu. Energia potencial aumentou, energia cinética diminuiu. E assim sucessivamente. Vamos dar um exemplo? Vamos. Imagina um carro, vamos botar um carro que é melhor. Um carro que está em cima de uma ladeira. Observem aí, ó, o carro está em cima da ladeira. Ali em cima da ladeira ele está parado. Então vamos pensar nas três energias que nós falamos. Primeiro, ele tem alguma mola presa nele? Não. Então a energia cinética, a energia elástica, potencial elástica é igual a zero. Não tem. Naquele instante ali ele não tem energia elástica. Uma outra situação ali, ele tem energia cinética? Não, a energia cinética está associada à velocidade. E ele não tem velocidade, ele está parado, acabei de falar. Então qual a energia que sobrou? Ele tem que ter uma das três. Energia potencial gravitacional. Ele tem altura? Tem, então potencial gravitacional. Então ele tem 100% de energia potencial gravitacional. Aí o que vão fazer? Ele vai ligar o carro e vai descer a ladeira. Vamos imaginar agora que ele está no meio da ladeira. No meio da ladeira ele já tem velocidade? Com certeza, ele está descendo a ladeira. Então ele tem energia cinética? Tem energia cinética. Energia potencial elástica ele não vai ter, porque em nenhum momento vai aparecer a mola, tá? Depois eu posso dar um exemplo com energia potencial elástica. E aí o que acontece? Ele tem energia cinética? Tem. Tem energia potencial gravitacional? Também tem, porque ele ainda está numa certa altura. Então o que acontece? Ele vai ter um pouco de energia potencial e um pouco de energia
cinética. E os somatórios das duas? Tem que ser o mesmo valor da energia potencial lá em cima. Por quê? Porque a energia total inicial, ela vai ser igual à energia total em cada ponto, em cada sistema. Então, observem que ao longo a energia total, a energia mecânica, ela vai ser conservada. E vamos para um terceiro ponto agora para finalizar. E quando ele estiver lá no chão, ele tem energia potencial? Não. Tem altura? Não, não tem altura. Então ele não tem energia potencial. Ele tem qual energia? Cinética. Observe, 100% de potencial, 50-50, vamos botar assim, e 100% de energia cinética. Ele só tem velocidade ali naquele caso. Então esse daí é um exemplo claro de conservação de energia mecânica. Aí você vai falar, professor, isso cai em prova? Cai direto. E pode escrever aí, ó, Enem sempre cai. O Enem, ele é craque para falar sobre sistema de conservação de energia. Às vezes teórica, às vezes calculando, mas ó, muitas das vezes eu posso citar aqui vários anos que tem ali uma rampa e um objeto ali se deslizando aqui naquela rampa.